Então, nós vamos ministrar uma palavra no seu coração. Nós vamos dar uma continuidade àquela palavra que eu ministrei no domingo, sobre o poder de uma semente. Eu fui muito abençoado por aquela palavra. Na realidade, o Senhor tem mexido muito comigo a respeito desses princípios, que nós chamamos princípios de honra. E eu tenho vivido verdadeiramente um tempo assim muito impactante com Jesus. E a gente tem liberado essa porção sobre vocês por entender que como é importante a gente entender os princípios de Deus, que faz com que eu e você vivamos um tempo assim de muita abundância, de muita graça. Eu acredito que cada um de vocês tem um desejo de viver uma vida abundante, verdade? Só o pastor Vitor que tem vontade de viver uma vida abundante. Glória a Deus por você, amém? Só você mesmo. A Maristela também, ela tem desejo de viver uma vida abundante. Glória a Deus por essas duas vidas que desejam viver uma vida abundante, amém? Agora tem mais gente levantando a mão, E eu quero uma coisa incrível para dizer para você. Deus quer que você viva verdadeiramente uma vida muito abundante, amém? Então, se você crê nisso para você, e se você crê não para você, mas crê para o seu irmão, olha para o seu irmão e fala assim: Deus tem para você um desejo, um propósito, que você viva uma vida abundante, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu preciso que você venha mais comigo, porque a palavra dentro do meu coração, ela me agita muito. A revelação do Espírito de Deus que Ele me dá, ela me toca muito. E eu fico assim, eu fico olhando você, é verdade que eu fico querendo que você vibre como eu estou vibrando. Então eu quero que você venha mais comigo, tá bom? Porque essa palavra ela é forte e poderosa para mudar a sua história. Nós vamos ler alguns textos, eu vou ler 3 textos, de 3 evangelhos, de João, Marcos e Lucas. O primeiro que nós vamos ler é João, no capítulo 12. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 8. Então João, no capítulo 12, João, do Evangelho de João, nós vamos ler do primeiro versículo e vamos até o versículo de número 8. Depois vamos ler, se você quiser anotar aí para poder achar rapidinho, tá, Rafa? Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nos versículos 3 a 9. E por último vamos ler Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 a 50. Então, Marcos 14, 3, 9, Lucas 7, 36 e 50, tá ok? Então, quem achou o Evangelho de João, se você quiser ficar de pé, tranquilo. Se quiser ficar sentado, sem problema, tá bom? Mas quem achou, pelo menos fala assim comigo, célula. Aleluia. Então, vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. A cena é muito glamurosa, Porque a cena é a cena após Jesus ressuscitar Lázaro, que estava 4 dias morto. Então esse encontro é um encontro de muito testemunho, de muita glória, porque Jesus está na casa de Lázaro, agora vivo, comendo, Se ali foi uma casa de mineiro, então certamente tinha pão de queijo na mesa, um cafezinho gostoso, estavam eles ali se reunindo, comendo juntos. O ambiente é de muita alegria que está nessa casa. Eu imagino muita alegria, muito curioso, porque ficaram sabendo a respeito que Lázaro havia morrido, foi ressuscitado. Então certamente tem muito curioso também indo para a casa ali de Lázaro, Então, além da família, tem um monte de gente ali dentro daquela casa. Agora, olha que interessante. Marta servia, enquanto a mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, onde ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse é o primeiro texto.
Vamos para o segundo? O segundo, então, está em Marcos, no capítulo 14 de Marcos. À medida que você achar também, você vai dar um glória a Deus aí, tá bom? Marcos 14, de 3 a 9 agora, tá bom? Achamos ali também. Então diz assim: estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, novas informações, veio uma mulher, fala comigo assim, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Agora olha o 4, indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado que ela fez para a memória sua. Fala assim comigo: meu Deus. Agora você vai lá para Lucas no capítulo 7. Mas vou te explicar porque que eu estou lendo as mesmas histórias e evangelhos diferentes. Lucas no capítulo 7, a partir do versículo 36. Ok? Quem achou, fala célula de novo. Amém. Convidou um dos fariseus que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, está falando de Jesus, se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dizei a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ou uma outra expressão, ao invés de se vai-te em paz, significa entra na paz. Então, 3 textos que estão narrando o mesmo acontecimento, mas 3 textos que nos dão algumas pistas muito interessantes, para que nós possamos entender hoje o poder de uma semente. Se você puder, fique de pé mais um pouquinho, eu quero orar com você. A palavra de Deus, ela sempre precisa ser recebida em honra ao coração. A palavra de Deus, ela nunca é uma palavra como uma outra qualquer. O mais incrível é que essa palavra, ela está escrita há tantos e tantos anos, e certamente você já leu a respeito dessas histórias. Mas o que nós precisamos hoje é de não ter mais apenas um conhecimento daquilo da Bíblia. O que você vai receber, ele não precisa apenas cair na sua mente,
mas ela precisa ser como uma bomba que traga uma revelação no teu espírito. E aqueles que assim o têm, a palavra como pura revelação de Deus, são aqueles que se apresentam em honra diante daquele que fala, não o pastor, mas o Espírito Santo de Deus, que fala sobre a sua palavra. Se você puder, feche os olhos ou com olhos abertos. Se você quiser levantar as suas mãos ou com as mãos para baixo, da maneira como você quiser. Mas se você quiser e puder, eu sei que você pode fazer. Erga a sua voz ao Senhor. Olhe para Ele agora. Clame aos céus, para que a palavra que você vai receber no teu espírito seja uma palavra rema, revelada, uma palavra que faça com que a gente ressuscite, com que a gente seja curado, uma palavra que possa de fato inaugurar um novo tempo na nossa vida. Você não precisa de um conhecimento apenas, você precisa de uma revelação do amor de Jesus. Você não precisa apenas ser exposto a um conhecimento bíblico, você já sabe isso. O que eu e você precisamos é de um entendimento do coração de Jesus. Nós precisamos ver Jesus aqui agora. Nós precisamos olhar o amor de Jesus. Nós precisamos ser tocados pelo amor de Jesus. Se você entende isso, querido, então não fique inerte, não fique parado, mas feche os teus olhos, erga suas mãos bem alto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. E que você possa vir falar com o Senhor, adorar o Senhor. Passe um tempo mais na presença dEle. Estava aqui embaixo orando e sentindo a presença do Espírito Santo de Deus no meio dos louvores, da adoração. Deus está aqui. E eu sinto a presença de Deus como a presença de Deus vindo no momento como do silêncio, no momento de uma calmaria, não no meio de uma tempestade, mas a presença de Deus nos envolvendo. Aleluia. Se você crê nisso, abre os teus lábios, fale com Ele, fale mais alto, fale mais alto. Se você ora em línguas, ora em línguas. Enquanto eu chegava e me preparava para estar com vocês, eu tive uma impressão no meu espírito de que nesta semana, talvez não todos, mas uma boa parte do corpo de Cristo, nós estivemos debaixo de alguns ataques e que colidiram contrária à santidade, à família. E a impressão que eu tive no meu espírito é que nós passamos uma semana muito difícil. Quando eu falo nós, estou dizendo uma impressão do corpo, uma impressão de algo que o diabo mesmo lançou contra a vida de algumas pessoas, para que pudesse esmorecer a fé, para que pudesse retirar algumas pessoas de um caminho em Cristo Jesus. Eu não sei, às vezes eu posso estar equivocado nisso, mas a impressão que eu tenho é que essa semana foi uma semana difícil para algumas pessoas. Se foi para você, querido, levante a mão, deixa eu só ver isso aqui. Se a casa de fato ela passou debaixo de alguns ataques. Aleluia. Então deixa eu te dar uma percepção espiritual para o momento agora. Você vai precisar lutar para entender essa palavra,
Porque, queridos, quando Deus ele começa a construir algo na nossa vida, quando Deus começa a nos trazer a perspectiva de uma nova vida, a vida abundante, certamente Satanás ele se levanta para nos impedir disso. Não é para que você se sucumba diante de uma investida do inimigo, mas é para que você entenda, porque se o inimigo se levantou a fim de parar você, é porque você de fato se levantou, está de pé e está caminhando na força do Senhor. Porque se você estivesse derrotado, ele não ia atacar você. Mas nós estamos debaixo de alguns ataques, é porque verdadeiramente a vida de Cristo está se manifestando em nós. Há uma promessa a se cumprir sobre nós. Então eu quero que você pegue essa palavra no teu espírito. Querido, é guerra, ambiente de adoração, ambiente de guerra. Porque se você não entender que nós nos levantamos na força de Deus, então nós seremos facilmente derrotados e abatidos. Então no ambiente de adoração, ainda que a gente comece sem vontade de adorar, ainda que a gente comece sem a vontade, né, o desejo queimando no nosso coração, eu quero cantar, eu quero estender. Não, você não quer fazer isso, porque você está sobre os efeitos de algumas investidas. Quer vencer? Vou te dar uma chave. Erga suas mãos mais alto que você puder. Cante uma canção para Jesus. Olhe para Jesus agora, por favor. Não olhe para a luta, não olhe para essas coisas. Não olhe para aquilo que tentou te resistir. Olhe para Jesus, por favor. Olhe para a santidade de Jesus, por favor. Olhe para a bondade de Jesus, por favor. Faça isso, faça isso. Olhe para Ele. Olhe para o amor de Jesus. Traga à sua mente a lembrança de um lugar onde Ele te tirou. Irmãos, eu imploro a vocês que vocês tragam a lembrança de vocês no lugar de onde Ele te tirou. Por favor, faça isso, vá para aquele lugar. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. O Senhor me faz lembrar que no meio de uma investida do inimigo contra o povo de Deus, o Espírito Santo de Deus traz à minha memória o tempo em que o povo de Deus saiu do Egito. Ele saiu em vitória, cantando, adorando no deserto. Mas o Espírito me fez lembrar agora que eles chegaram de frente ao mar, e de repente eles escutaram os barulhos vindo dos cavaleiros de Faraó. Diante dos olhos dele havia um mar, e atrás deles haviam os inimigos com os olhares de ódio, querendo matá-los. E diante daquele cenário que parecia impossível vencer, foi o cenário suficiente para que Deus pedisse a seu povo para parar de olhar para trás, olhasse para frente e marchasse. E o Senhor pediu a seu povo que tomasse uma postura de soldados guerreiros, que marchassem. Mas quando eles marcham, eles têm diante de ti uma impossibilidade real: o mar. Mas é porque eles não andam na lógica do mundo, mas pela palavra do Senhor. À medida que eles marchavam e se aproximavam das águas, as águas se abriam. Então esse povo não deixou de marchar, entende? E aonde ele marchava, onde ele colocava a planta dos pés dele, as coisas se abriam, o mar se abria. Eles passaram a pé enxuto. Mas para quem não crê e não age em fé, o mesmo mar que se abre para que alguns passem, é o mar que se fecha para que alguns morram.
Então naquele dia sepultou-se um templo e inaugurou-se uma jornada vitoriosa. Enquanto nós adoramos, a palavra para você, para mim nessa noite é que você marche. Você é um soldado real. Você é um filho de Deus. Você nasceu para a vitória. Você nasceu para a abundância. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para viver no deleite do Senhor. A sua família é o lugar do deleite de Deus. Seu casamento é o lugar do deleite. A sua vida, a sua sexualidade é o deleite de Deus. Tudo em mim, tudo em você, tudo em nós é para o deleite do Senhor. Então, querido, se expresse. Levante a adoração, por favor. Marche adorando. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Abre os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Abre os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Abre os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Abre os céus e desce. E ele virá. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Abre os céus e desce. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Dê a mão, junta as filas aí, por favor. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quem se atreve a mexer contra o povo de Deus, ele que tem que fugir. Não é a gente não. Quem se atreve a se levantar contra os eleitos de Deus, eles se levantam para cair. Nós não. Nós somos firmados na rocha que é Cristo. E vem o golpe que vier, mas nós permanecemos firmes. Pega a mão do seu irmão, levanta a mão dele, por favor. Você vai repetir comigo uma oração de guerra. Você vai dizer assim: em nome de Jesus, todo espírito que se levantou contra a minha vida, a minha santidade, o meu casamento, a minha família, a minha saúde, no meu trabalho, todo espírito que esta semana veio me golpear para me fazer parar, na autoridade do nome de Jesus, eu te coloco debaixo dos meus pés, eu piso na tua cabeça e eu ordeno no nome de Jesus: sai, vai embora, sai da minha vida, porque eu sou filho do Deus vivo, eu sou príncipe, herdeiro, eu sou santo e eu tenho autoridade no nome de Jesus para te dar uma ordem. Por isso, sai em nome de Jesus. Ele virá. E ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Abre os céus e desce. E ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Abre os céus e desce.
Você pode marchar. Você pode marchar. Vai. Você pode fazer isso. Faça isso. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Abre os céus e desce. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Abre os céus e desce. Ele virá. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Abre os céus e desce. Aleluia. Mãozinha para cima, bate palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço gostoso em alguém. Esse abraço é um abraço meladinho. Abraço melado e docinho. Amém? Dê um abraço gostoso em alguém. Se assente. Aleluia. Então vamos lá. Deixa eu ministrar a palavra no teu coração. Amém. Queridos, eu faço assim. Às vezes eu sou meio lerdo para entender algumas coisas, mas quando eu começo a entender, eu reajo dessa forma. Às vezes, quando eu ainda não discerni o ambiente de uma luta, eu fico também meio moado e prostrado. Mas quando o Espírito, graça e misericórdia, me faz entender do espírito da luta, então eu fico maluco. Então eu levanto, eu dou uns pulos, eu canto, eu gesticulo, eu tomo o posse do meu lugar em Cristo Jesus. Eu disse que isso aqui precisa ligar. Vocês acham que está frio? Mas é assim, né? Mas como vocês não escutam a voz do profeta, né? Então, isso aí já deveria estar ligado há muito tempo. Amém. Então veja lá, aleluia, glória a Deus. Fala assim, glória a Deus. Aleluia. Que ambiente gostoso. Fala comigo assim. Aquele lugar de Betânia. Fala comigo assim, aquele lugar de Betânia. Que lugar gostoso. Jesus está lá. Lázaro está lá. Eu não sei se as pessoas estavam competindo mais para poder ver Lázaro do que para ver Jesus, mas ali estava um testemunho inequívoco de que Deus é poderoso. E naquele lugar, naquela casa, um monte de gente está lá. Não está apenas a família de Lázaro e as suas irmãs, estão mais gente naquela casa. Eles estão ao redor. Eu fiz uma pesquisa e dizem que o contexto do povo de Deus significa que alguns ambientes é mais ou menos assim. Ele está na casa de Lázaro, mas o pessoal, eles entram, eles têm liberdade. Então as pessoas vão entrando, vão passando, vão entrando na casa. Então a casa é uma casa aberta. Então as pessoas estão lá, estão entrando em Betânia, estão entrando na casa, e algo esplêndido acontece. Fala comigo assim, esplêndido acontece. Eu disse a você que você vai ter que lutar comigo, tá bom? Eu estou entendendo exatamente o que Deus vai fazer na vida de vocês essa noite, mas vocês precisam se esforçar, tá? Você não pode se arriar aí não, você não pode se abater aí não, tá bom? Senão você perde o feeling daquilo que o Espírito de Deus quer trazer para o seu coração, tá bom? Amém? Então veja, algo espetacular está ali. Jesus está naquela casa, milagre está naquela casa, cheiro está naquela casa, coisas boas estão naquela casa. Mas de repente uma cena, de repente uma mulher chamada Maria, ela vem em silêncio, se aproxima de Jesus, e ela pega um vaso de alabastro que estava um óleo muito rico. E esse óleo, esse nardo puro, ele só tinha em um lugar. Então é um nardo, é um óleo muito especial. Eu não vou me atrever a dizer aqui o local, senão eu posso esquecer, mas eu sei que ele vinha de um lugar muito especial. Eu fico imaginando, para comparar com alguma coisa para nós. Gente, por favor, liga esse ar-condicionado.
Amém. E aí, o que acontece nessa história toda? Eu fico imaginando que é como se fosse o perfume francês. Meu Deus, quem gosta de perfume francês? Você sabe que o perfume francês, ele é bom, mas ele é caro, né? Essa mulher, ela vem com vaso de alabastro, com óleo de nardo puríssimo, e ela quebra o vaso, ela coloca nos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seu cabelo. Você viu a cena, mas olha que interessante. Todos os evangelhos que nós lemos, fala que o óleo era muito caro, e que nos faz entender que o preço do óleo é equivalente a um ano de trabalho. Se nós fizermos uma conta rápida de um ano de trabalho, de um salário mínimo, isso vai dar aproximadamente 12 mil reais. Então, e esse nardo puro tem uma outra coisa, porque esse nardo puro, geralmente a mulher, ela guardava o nardo puro porque ela se preparava para o seu casamento. E quando casando, então, ela pegava o nardo puro e ela jogava o nardo aos pés do seu esposo. Então, quando eu olho para o vaso de alabastro trazendo o nardo puro, ele não apenas tem o valor material, mas ele tem um valor sentimental. Ele tem o valor de um sonho. Ele tem o valor de uma perspectiva de um futuro. Porque se alguém está guardando um óleo, ele tem uma proposta no seu coração. Aquilo é altamente riquíssimo a essa mulher. Além do seu valor material, tem o seu valor sentimental. E essa mulher, então, quando ela está indo até Jesus, ela não está pensando no trabalho que deu para que ela pudesse comprá-lo. Ela não está pensando, por exemplo, que dar aquele vaso, ou derramar o nardo, seria algo que ela pensasse assim: não sei se vou fazer, afinal de contas, eu passei tantos anos economizando para poder comprá-lo, afinal de contas, quem sabe ela comprou naquele mês, comprou naquele dia, quem sabe foi uma vitória dela, pessoal. Ela não está pensando no tempo que ela gastou, mas ela simplesmente pensa em algo, ela tem foco, ela tem propósito. Agora, o que Maria está pensando? Quando ela se desloca na direção de Jesus, levando na sua mão um vaso de alabastro e levando um nardo puro, o que ela está pensando? Eu já te disse, pensando no trabalho que deu. Isso não passa na mente dela. Mas os evangelhos lidos vai nos trazer algumas características desse ambiente, porque, por exemplo, no evangelho de Marcos, o texto fala de uma certa mulher. O texto não está falando de Maria. Lá em Marcos é uma certa mulher. É uma mulher qualquer. Uma mulher entrou. Lá em Lucas, então já tem um outro ingrediente. É uma certa mulher. Em Lucas diz uma pecadora. Então diz que essa mulher é uma pecadora. E em João, ele revela a identidade dessa mulher, falando que é Maria, a irmã de Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Então veja, Marcos ainda cita que algumas pessoas ficaram indignadas com a atitude daquela mulher. Aquela mulher, ela dá tudo. Aquela mulher entrega tudo. Aqui está o poder da semente. Aquela mulher está entregando tudo. Aquela mulher está entregando um perfume caríssimo. Aquela mulher está entregando sonhos. Aquela mulher está entregando tudo. Mas no mesmo ambiente que nós temos uma extravagância, no mesmo ambiente onde nós temos um coração quebrantado, no mesmo ambiente onde nós temos um coração que se desfalece por alguém, no mesmo ambiente onde nós temos uma pessoa absolutamente adoradora e que não pensa a respeito daquilo que as pessoas vão dizer a respeito dela, mas no mesmo ambiente onde nós temos uma mulher desatada, de um coração liberado, de um coração entregue, de olhos postos no amado, e aonde nós temos um ambiente de uma rendição, o mesmo ambiente. Nós temos um ambiente dos indignados, um
ambiente de pessoas que olham para um gesto extravagante de uma adoração, uma semente extravagante dada. E as mesmas pessoas que fazem parte do mesmo ambiente olham para aquilo e falam: que grande desperdício. Que grande desperdício essa mulher. Essa mulher quer aparecer, que grande desperdício. Porque poderia ela vender, e com o dinheiro da venda, com seus 12 mil reais, perto do final do ano, daria para nós comprarmos quantas cestas básicas? Me fala o preço de uma cesta básica, e faça uma conta rápida, quem é bom de matemática, por favor. Daria para comprar X cestas básicas, daria para reformar tantas casas, daria para fazer tantas coisas, até vestir de Papai Noel, e lá na casa de alguém, Papai Noel chegou, porque afinal de contas, era caríssimo aqui. O mesmo ambiente tem dois tipos de coração. Na verdade, o que eu quero que você comece a entender aqui. No ambiente de adoração, é um ambiente onde se revela todos os corações. No ambiente onde existe adoração, existe a revelação de todos os corações. Todos os corações ficam patentes diante do ambiente de uma adoração. O ambiente da casa, que era um ambiente de tomar café, de bater papo, de celebrar dos feitos de Deus, subitamente é alterado e mudado para um ambiente de honra, porque uma mulher liberou uma semente. E essa semente que essa mulher libera faz com que todo o ambiente tenha cheiro, tenha aroma. Todo mundo cheira a adoração, todo mundo sente o cheiro da semente que foi colocada. Por isso, no ambiente de adoração, ninguém passa indiferente. No ambiente de uma adoração, todos são conhecidos e revelados. Então, em Marcos, há uma revelação de um coração de quem libera uma semente preciosa. Vamos lembrar essa semente? O que ela está dando? Ela deu o quê? O que ela deu? O melhor que ela tinha. Por que era o melhor do que ela tinha? Porque o óleo era caríssimo. Então, o que você tem de mais caro? Hoje, por exemplo, o que você tem de mais caro aí com você? Pensa em alguma coisa cara. Uma coisa caríssima. Que você trabalhou tempos e tempos para poder comprar, adquirir. De repente foi um presente do Natal passado. Alguma coisa cara, alguma coisa que você reservou tempo para poder ter. Uma joia, um carro, um tênis, um celular. Pensa em alguma coisa, por exemplo. Então, será que eu posso comparar isso que você pensou de alto valor com o mesmo valor que a mulher deu a Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Ok. Por que sim, por que não? Porque veja só, eu não estou vendo no ato da mulher apenas 12 mil reais colocados nos pés de Jesus. Eu não estou vendo na atitude dessa mulher apenas o esforço de um trabalho dado a Jesus, que se contabiliza em 12 mil reais. Mas eu disse a você que o valor agrega outros valores que não têm preço, que são sonhos, que são projetos de vida. Porque o mesmo óleo serve para preparar para um casamento. Quanto tempo essa mulher não está se preparando para casar? E de repente aquilo que era mais precioso para aquela mulher, ela decide abrir mão para honrar Jesus. Isso faz lembrar você de um certo homem chamado Abraão. Isso tem alguma similaridade para você com Abraão? Quando Deus pediu a ele o seu maior tesouro, e ele deu o filho.
Veja, tanto o Filho veio de Deus, como também a condição para adquirir e comprar o perfume de nardo puro também veio de Deus, é graça de Deus. Mas o valor que foi depositado aos pés de Jesus, isso é honra, isso é semente de honra, foi tudo. Foi o melhor, e não o melhor 12 mil reais, e não o melhor por ser o melhor óleo, mas o óleo simboliza uma vida entregue nos pés de Jesus. Essa mulher, ela se abriu por inteiro, essa mulher deu tudo, e no ambiente de pessoas que entregam tudo, quem não entrega é denunciado. E quando ele é denunciado, então muitas das vezes eles agem pela crítica. Em Marcos, uma turma. Agora veja que interessante, não bastasse quebrar o vaso de alabastro que essa mulher fez, ela vai mais além. Eu fiquei tentando imaginar a cena, e me imaginei numa casa qualquer, e dentro dessa casa, eu imaginei que eu estava junto com cada um de vocês. Então eu vou abrir um pouco a nossa imaginação. Nós estamos nessa casa, e de repente uma mulher, ela entra por aquela porta, ela sobe essas escadas, e a gente que estava aqui embaixo, a gente está comendo, está na ceia, comendo do pão, bebendo do vinho, a gente está celebrando, feliz, e de repente uma mulher, silenciosamente, vem por detrás, se coloca ao lado, e de repente escuta ela pegando um vaso de alabastro, que também é precioso, quebra ele, sem nenhuma palavra, ela se ajoelha aos pés e derrama o óleo aos pés de Jesus. Essa mulher chora incontrolavelmente. Eu vejo essa mulher soluçando de tanto chorar. E essa mulher derrama o óleo aos pés de Jesus. E não obstante derramar um óleo, essa mulher, com o seu choro e com os seus cabelos que são longos, ela começa a limpar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Pergunte para qualquer mulher de cabelo longo que passou no salão, elas não vão nem sair na chuva para não desperdiçar o dinheiro empregado no seu cabelo. Imagina uma mulher com um cabelo longo, aonde é a vaidade da mulher, aonde talvez é o orgulho de algumas mulheres, o orgulho do meu cabelão, da minha vaidade, porque um cabelo bonito fala um pouco sobre isso, da nossa vaidade. Imagine essa mulher então abrindo mão da sua própria vaidade, do seu próprio orgulho, porque ela não está se importando com o que as pessoas vão pensar. Agora vamos olhar para nós. Como nós olharíamos essa cena? O que nós falaríamos dessa mulher que no meio de um culto, enquanto nós estávamos ceando, ela entra sem falar uma palavra, quebra um óleo caríssimo e fica o tempo todo chorando nos pés de Jesus. O que você ia pensar? O que você ia falar? Talvez nós poderíamos ser como essa turma, que desperdício. Talvez nós seríamos conforme a narrativa de Lucas, porque na casa de Simão olhou para a mulher e não olhou para Jesus. E quando Simão olhou a mulher, ele conhecia a mulher. A mulher é uma vadia, a mulher é uma pecadora. Então quando o Simão olha para aquela mulher e vê quem é, e vê o ato que ela faz, ele fala assim: essa mulher pecadora, essa mulher vadia. Provavelmente alguns estudiosos vão dizer que ela era uma prostituta. Então veja, Simão é o religioso, Simão é o cara da igreja. E quando Simão ele fala e olha para aquela mulher, ele acusa a mulher. Mas veja uma coisa, uma sutileza do coração de Simão. Simão olhou para a mulher e a tratou com o seu pecado, dizendo:
essa mulher é pecadora, é um vadio. Mas ao mesmo tempo que ele rotula a mulher, ele desconfia de quem Jesus é. No mesmo momento que ele julga uma pessoa, ele desconfia da santidade de Jesus. E ele vai dizer assim: ué, não é esse o profeta? Se de verdade ele fosse um profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Porque na mentalidade da cabeça do religioso, ou na mentalidade da cabeça de Simão, é incompatível ter alguém tão santo tocando em pessoas tão pecadoras. É incompatível, porque na cabeça de pessoas assim, o que eles esperam era que Jesus enquadrasse aquela mulher, era que Jesus desse uma palavra de um enquadramento nela, chamasse a ela uma atenção, recriminasse a mesma de poder lhe tocar. Então Simão imaginava Jesus santo como um Jesus santo que ele acusa as pessoas, resiste às pessoas, e aonde ele se destaca por uma acusação, Simão ele só tem um olhar, Simão só vê numa perspectiva, Simão só vê na perspectiva dele próprio, porque Jesus vai perguntar a Simão e fala com Simão: Simão, veja bem, eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Simão, eu entrei na sua casa e você não me recebeu com ósculo santo. Simão, eu entrei na sua casa e você não me ungiu com óleo. O que Jesus está dizendo para Simão? Porque no costume do povo de Deus, ou no costume daquele povo, nós estamos lidando com um ambiente de poeiras. Pessoas saem de um lugar para o outro com seus pés sujos. E quando eles entram numa casa, principalmente quando ele é o anfitrião de honra, então é comum que aquele que convidou alguém para poder entrar e honra aquele que é o seu convidado, que pede para que um dos seus serviçais possam lavar os pés daquele que adentrou na casa. Então, o ato de lavar os pés é um ato de quem dá honra. E é esperado de alguém que honra o anfitrião tão especial, que ele não apenas lave os pés dele, mas que ele também possa dar um beijo nele, o ósculo santo, como quem diz: seja bem-vindo. Aí eu pensei na minha e na sua vida. Quando nós vamos na casa de alguém e essa pessoa nos convida, isso é muito comum, sendo nós pastores, as pessoas gostam quando nós vamos na casa delas, principalmente quando nós vamos comer na casa delas. Então tem pessoas que gostam que a gente vá à casa, e quando você chega na casa, a gente percebe se aquela pessoa realmente vai nos tratar em honra. Então aquela pessoa, ela pega para o pastor, faz a melhor comida, faz o melhor que ela tem, o prato é diferente, tem um prato especial para poder receber alguém ilustre, tem o copo especial. Depois que a gente vai ficando comendo sempre na casa do irmão, isso tudo acaba, isso é só na primeira vez. Mas as pessoas preparam o ambiente, arrumam a casa, passa perfume na casa, preparam para poder receber alguém que é ilustre. Mas isso é só com o pastor? Não, isso já aconteceu com você. Quando você foi na casa de alguém que te trata em honra, ele preparou a casa para te receber. Você já fez isso com alguém? É a mesma forma, só que o costume daquela época é essa: vou lavar seu pé, vou te dar um beijo e vou jogar um óleo na sua cabeça antes de você jantar. Esse óleo não se esperava que fosse o óleo nardo puro, poderia ser o próprio azeite de oliva derramado na cabeça. Então esses atos são atos que significam honra à pessoa. Mas Simão não fez isso. Por que Simão não fez isso? Eu te explico. Sabe por que Simão não tratou Jesus com honra? Porque Simão queria dizer para todo mundo que Jesus, o cara, esteve na minha casa. Porque Simão, de uma certa maneira, queria se valer à frente de todo mundo, dizer:
eu sou chegado de Jesus. Então, orando, o Espírito me fez entender alguma coisa. Às vezes nós somos assim, nós não queremos honrar Jesus, nós só queremos dizer que eu conheço Jesus, eu só quero dizer que eu ando com Jesus, eu só quero dizer que Jesus falou isso comigo, e como se eu falando isso, eu me coloco superior a você, porque eu estou dizendo o seguinte: olha, Jesus está me abençoando, Jesus ele entra na minha casa, Jesus estará na minha casa. Aí aquele que escuta isso fala assim: rapaz, Jesus só vai na casa dele, não vai na minha. Parece que nós estamos dizendo que Jesus, ele escolhe algumas casas para entrar, enquanto ele entra em todas as casas que se abrem para ele. Então eu estou vendo Simão, um homem preocupado com si mesmo. Por isso quem se preocupa com si mesmo não honra quem deve ser honrado, mas quem se preocupa com si mesmo anda atrás de honra. E porque ele não age em honra, então ele quer comprar uma honra, ele quer comprar uma posição, ele quer comprar um lugar de destaque. Isso está direto na igreja, isso acontece em toda a sociedade. Os partidos políticos, por exemplo, para poder eleger na sua legenda, pega, por exemplo, pessoas laranjas, só para que possa atrair mais votos, para que possa eleger alguém ainda menos votado do que outrem, para que ele possa entrar porque entrou pela legenda. As pessoas usam pessoas para poder crescer sobre elas. Dentro de uma igreja, que não é uma igreja que pensa reino de Deus, todo mundo pensa o seguinte: eu quero ser líder de um ministério para mandar, eu quero ser líder de um ministério para poder mandar sobre pessoas. Então, no mundo está todo mundo querendo mandar sobre alguém, está todo mundo querendo ter respeito, mas não se dá respeito, está todo mundo querendo ter honra, mas não trata-se com honra. Sem Jesus, nós estamos escravizando as pessoas em benefício próprio. E Simão está usando o nome de Jesus para se valer como alguém especial. Mas Jesus vai quebrar agora o Simão. Jesus vai fazer uma pegadinha para Simão. Presta atenção na pegadinha. Qual que é a pegadinha? Você sabe? Veja, Jesus conta para ele uma parábola. Um devia 500, o outro devia 50 denários. Aí Jesus fala assim: quem vai amar mais? O que ele fala? Quem muito foi perdoado. Então quem que vai amar mais? O que devia 500 ou o que devia 50? Fala comigo. Quem vai ficar mais satisfeito? Tive o perdão de 500 e o outro teve o perdão de 50. Quem que vai amar mais? Jesus pergunta para aquele moço e o moço responde. Ele fala quem? A quem foi muito perdoado, muito é amado. O mais interessante disso tudo é que Jesus está falando sobre ele, Simão, e a mulher. Quem deve 50 e quem deve 500 é Simão e mulher, é a simbologia dos dois. Então olha que Jesus fala com ele então. Na verdade, os dois devedores são símbolos dele mesmo e da mulher pecadora. E nesse confronto, a prostituta transparece como uma pessoa de melhor caráter do que Simão. Porque Simão se valeu de justiça própria para olhar para a mulher e dizer que ela não era merecedora. Logo, quando você olha para alguém e diz que ela não é merecedora, você está colocando um patamar melhor do que as pessoas. Você está se valendo da sua justiça própria para determinar quem merece e quem não merece. E de uma forma muito sutil, Jesus quebrou Simão. E Jesus falou assim: pois então, na sua resposta você evidencia que quem mostra maior valor para comigo não é você, mas é aquela que você julga, é essa prostituta que você disse. Ela me reconheceu da maneira como você não me reconheceu. Ela deu tudo da maneira como você não entregou tudo. Ela me entregou a sua vida e você nada fez para entregar a mim. Na realidade, você quer me usar apenas para se promover,
mas ela se entrega a mim, querendo promover a mim. Isso é honra, isso é semente de honra. Quando ela faz isso, essa mulher é favorecida. Essa mulher tem os seus pecados perdoados, e essa mulher entra na paz. Veja, uma semente de honra atrai uma postura de honra. E essa mulher, ao entregar tudo, ela tem o favor de Deus sobre ela. E Jesus diz mais, Jesus fala assim: esse ato seu vai ser contado por todo mundo. Aonde se ler sobre isso, vai se falar o que você fez. Mas o mais incrível, que eu quero que você entenda aqui agora, uma semente de honra dada, além de atrair o favor de Deus, atrai uma revelação do coração de Deus. Quando a mulher, ela entrega tudo, e quando as pessoas estão questionando-a, e quando as pessoas estão julgando-a, Jesus revela algo, e Jesus fala assim: deixai-a, porque ela está me ungindo para a sepultura. Veja, um ato simples de honra de uma mulher trouxe para ela uma revelação do que haveria de acontecer com Jesus. Então veja, quando eu honro Jesus, quando eu semeio em honra em Jesus, eu tenho favor, eu tenho revelação. Lembra que eu tenho falado com vocês que eu já vi o meu futuro? Lembra que eu tenho falado com vocês que o futuro já é uma realidade? Fala comigo, quem está lembrando, não está lembrando. Lembra quando eu falei com você que nós somos pessoas do futuro, vivendo no presente, impulsionando o presente para que ele venha se alinhar com o futuro já visto? Lembra disso? Veja só, o futuro, ele é visto por uma revelação, que é antecedido por uma postura de honra. Quando essa mulher, ela honra Jesus, ela se levanta, leva para ele uma semente de honra, Jesus lhe dá uma revelação do futuro. Jesus mostra para ela e para aqueles que estavam presentes a maneira pela qual ele haveria de morrer. E diz assim: esse é o meu propósito, morrer numa cruz. Aquela mulher conhece agora o propósito do coração de Jesus. O que ela fez? Tratou Jesus com honra. Vamos olhar para Judas agora. Judas é um coração também que vale a pena a gente olhar para ele. A Bíblia fala que Judas era um dos discípulos que andava junto com Jesus. Agora, o coração de Judas se tornou claro pela atitude de uma adoração. O diabo não consegue se esconder no ambiente de adoração. Agora vamos olhar Judas. Olha, Judas mostrou o quê? Um coração indignado. E quando ele mostra um coração indignado, o que ele faz? Ele parte para o quê? Para o ataque verbal. Judas agora, ele é um crítico voraz. Judas agora, ele se levanta, olha para mim, numa postura de uma crítica voraz. Dessa primeira maneira, a Bíblia revela o coração de Judas. Porque o coração de Judas era o seguinte: Judas era o tesoureiro. Ele administrava as ofertas que eram dadas a Jesus. Judas recebia o dinheiro. E acontece que Judas, quando ele sente o cheiro, ele já dá o preço do perfume. Judas só pelo cheiro. Judas não cheira adoração. Judas cheira dinheiro. E Judas, 300 denários. A Bíblia diz que esse cara é falso. Porque esse cara está vendendo uma pseudo-religiosidade, espiritualidade irreal. Ele quer se mostrar uma pessoa preocupada com o próximo. Ele quer se mostrar alguém
que se levanta a bandeira da ação social. Nós temos que fazer ação social, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que fazer aquilo outro. Escute, tanta gente não honra Jesus, mas quer o nome de Jesus pelas ações sociais que elas fazem. Tanta gente não honra Jesus, mas em tempo de Natal sai para dar presente para que as pessoas aplaudam a ela. Então as pessoas, elas querem o quê? Um holofote. Holofote. Se não estiver errado, ficou. Agora veja. Aí essa mulher, esse homem, ele simplesmente revela o seu coração. Por que que Judas anda com Jesus? Por quê? Por que que Judas anda com Jesus? Porque ele é ladrão. Porque Judas quer ficar rico por andar com Jesus. Judas nunca honrou Jesus. Judas sempre pensou nele próprio. Aí você pode falar assim, mas eu não sou como Judas. Mas se para você o evangelho é só meio para você ficar rico, então você mostra um coração de Judas. Se para você o evangelho é o evangelho para que você tenha carros, casas, mansões, para se esbanjar para si próprio, você é um Judas. Espera aí, pastor, então você está dizendo que a gente não pode ser rico? Eu não estou dizendo isso, mas eu quero dizer que na proporção da sua riqueza seja abundante e ofertante. Sabe o que acontece com os críticos quando no ambiente de adoração acontece? Os críticos são mais ou menos assim. Os meninos ou as meninas, ou os homens ou as mulheres estão chapados adorando, correndo para lá e para cá, subindo no altar. Ele tem muita coisa que eles fazem errado, como você também tem muita coisa que você faz errado. Mas eles são livres para adorar, são extravagantes na adoração. Como a gente não entende o movimento de uma adoração, a gente critica. E a gente começa a dizer assim: para que perder tempo lendo a Bíblia? Para que perder tanto tempo indo à igreja? Para que eu devo dar o dízimo e ser ofertante na igreja? Quem não alcançou um coração de discernimento e que não entende o ambiente de adoração é potencialmente um crítico e quer fazer parar alguém que adora o Senhor em essência. Perceba algo, e eu estou terminando. Quando Judas ele revela o seu coração, sabe qual é o próximo passo de Judas? Sabe o que Judas vai fazer agora? Um doce para quem adivinhar. O que Judas vai fazer? Ele vai vender Jesus. Lembra qual foi o preço que Judas colocou sobre Jesus? 30 moedas de prata. Quer saber quanto que vale mais ou menos 30 moedas de prata nos dias de hoje? Não dá para poder ter um cálculo preciso, porque é uma porção de um campo. Então algumas pessoas analisam esse valor, um campo comprado em Muriaé, ou um campo comprado em São Paulo. Então, dependendo dos lugares, o preço é maior. Mas é unânime as pessoas dizerem que chega até um valor de 50 mil reais. Vem cá, 50 mil reais é muito? É muito ou não é? Se eu tiver que te dar 50 mil reais, então você não quer, é isso? Porque 50 mil reais resolve alguma coisa para você ou não resolve? Resolve? Olha, ele ia comprar um campo, ele ia comprar algo para ele agora. Agora veja só. Então Judas vendeu por 30 moedas de prata. Por que ele vendeu? Porque Jesus não tinha valor para ele. Porque para Jesus não valia dar a vida. Porque para Jesus não valia dar o coração. Para Judas, Jesus bastava suficientemente um lote comprado em um campo.
Esse era o valor que Judas tinha por Jesus. A semente da honra é da mulher. Judas não tem semente de honra. Judas pensa em si próprio. Por isso se vende. Vem cá. E preste atenção no que eu quero que você escute agora. Por favor, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção. Quando é que eu estou negociando? Quando é que eu estou vendendo Jesus? Preste atenção nisso. Quantos de vocês oraram ou ainda oram para que o Senhor te dê um namorado ou uma namorada a quem você pode amar, um dia casar com essa pessoa? Quantos de vocês um dia orou por isso? Ou ainda está orando por isso? Levanta a mão, por favor, quero ver. Eu sou o primeiro a levantar minha mão. Eu orei pela minha esposa. Quantos de vocês oraram para que Deus melhorasse a sua vida financeira? Quantos de vocês não tinham uma casa, mas oraram a Jesus e falaram assim: Jesus, eu quero comprar uma casa. E Jesus te abençoou, te deu condição, ou veio de forma de oferta, e você hoje mora numa casa. Quantos de vocês já oraram por isso, e hoje estão vivendo na casa que um dia você orou e Deus te deu essa graça? Quantos de vocês aqui, levanta a mão por favor, eu vou abaixar minha mão aqui. Quantos de vocês estão orando para que o Senhor possa te dar uma casa? Eu estou orando porque Deus possa me dar uma casa. Quantos de vocês oraram por uma profissão, passar no vestibular, ser médico, engenheiro, ter um bom trabalho, uma promoção no trabalho? Quantos de vocês oraram por essas coisas assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Deixa eu te dizer uma coisa. E quantos de vocês oraram para que um dia tivessem isso, e hoje trocaram a devoção do coração a Jesus para a devoção material? Quantos de vocês hoje oraram para ter uma esposa, casou com ela e hoje é adúltero, adultera com aquela que é a mulher da sua mocidade? Quantos de vocês jovens que oraram para ter uma namorada, mas por não saber se guardar em santidade, apressam e avançam o processo com a sua namorada ou com o seu namorado? Nós estamos vendendo Jesus por algumas moedas, porque Jesus ainda não chegou a um lugar que Ele é totalmente suficiente para mim, porque Jesus não chegou num lugar onde vale a pena eu entregar a minha vida. O Evangelho fala da graça, o Evangelho não fala mais da lei. A lei é coisa do passado. A graça é coisa do presente. E se você for ler Romanos, no capítulo 6, coloca para mim Romanos 6, versículo 14. Paulo fala que a graça não é um pretexto para o pecado, mas a graça me educa para a santidade. Paulo fala que o ambiente da graça é o ambiente que Jesus ofereceu àquela mulher. Estava errado o que falaram daquela mulher, que ela era uma pecadora? O olhar de Simão para aquela mulher estava equivocado? Estava errado? Sim ou não? Não. Aquela mulher de fato era uma pecadora. Mas Jesus estava vendo aquela mulher como pecadora? Estava vendo? Não. Jesus disse para ela que ela é uma pecadora? Jesus deu um sermão para ela falando assim: olha que eu sei o que você tem feito, eu sei com quem você saiu horas antes de você entrar aqui. Jesus falou alguma coisa sobre isso para ela? Falou, Juninho? O que Jesus fez? Jesus aceitou a adoração de uma mulher que muitos trazem um título de que ela não é merecedora. Jesus cheirou o cheiro da adoração. Jesus recebeu
Porque aquela mulher estava entregando o coração. Agora vem cá, por favor, dá uma olhada para mim. Se aquela mulher, ao invés de ir para Jesus, fosse até Simão para lavar os pés de Simão, o que ia acontecer com aquela mulher? O que você acha? O que você acha, Sueli? Fala alto. E o quê? Não entendi nada que você falou. E o quê? Aí ia escrachar ela, isso? Ia arrebentar aquela mulher, não é verdade? Ia colocar ela abaixo dos cachorros, não é verdade? Ia mandar ela embora da casa, não ia? Ia falar assim: você não é merecedora de estar nessa casa, vai embora. Você não está vendo que eu estou com Jesus aqui? Vai embora desse lugar. Você está me atrapalhando. Estou aqui com Jesus, o cara dos caras, aqui na minha casa. Você vai me importunando, lavando meu pé, sai para lá. Simão é esse tipo de homem. Simão não tem graça. Simão é sem graça. Porque Simão é lei dura. Porque o Simão só vê pecado. E quem só vê pecado não vê a graça do amor de Jesus, que recupera todas e quaisquer pessoas, sejam elas em que lugares elas estão. Jesus não viu uma pecadora. Jesus viu uma filha voltando ao coração do Pai. Agora vem cá. Como você acha que uma pessoa que é muito perdoada vai andar depois do que ela é perdoada? Voltando ao pecado? Você acha que uma pessoa que recebe o favor de uma graça, que reconhece que ele tinha todo o direito legal de julgá-la, de sentenciá-la, mas ele não o fez, a amou, acolheu nos seus braços, a perdoou? Como que você acha que uma pessoa que verdadeiramente é perdoada vai agir a partir de agora? Ela vai voltar para o pecado? O que ela vai fazer? Ela vai andar em amor. Porque a graça, ao mesmo tempo que ela é a condição que Deus me dá para ser aceito, perdoado e salvo, a graça ao mesmo tempo é a única condição que me faz andar em santidade. Porque eu não vivo em santidade se não for pela graça. Porque não é pelo meu esforço, mas é pelo meu amor de quem honra Ele. Porque eu o honro, eu dou o melhor. Jovem, está namorando, respeite a sua namorada ou o seu namorado. Espere o tempo de casar com ele ou com ela. Respeite e ame aquilo, honrando a Jesus. E fazendo do seu relacionamento um relacionamento de honra, para que seus dias sejam longos na face da terra. Maridos, quer ser honrados nas suas casas? Ame a sua esposa de todo o seu coração. Dê o seu coração para a sua esposa. O Jerônimo fala comigo assim: a Eliane é meu diamante negro. É tão lindo e tão doce esse elogio, porque ele reconhece nela um valor inestimável. E quando ele diz assim, o meu diamante negro, como é que você se sente, Eliane? Um diamante negro, não é? Não tem valor, é inestimável. Porque a quem ele que encontrou uma mulher sábia, encontrou algo de grande valor. Ame a sua esposa dando seu coração para ela. Ame somente a sua esposa. Não adultere com a sua esposa. Não adultere com o seu esposo. Não escolha o caminho do adultério. Pois muitos estão morrendo, sabe por quê? Porque Satanás está perseguindo o homem e a mulher, tocando na sua santidade. O que você tem é seu, o seu coração é seu, e você decide a quem entregá-lo, para quem você vai dá-lo, e a quem você entregar seu coração, é quem você destaca, e é quem você honra na sua vida. Numa igreja que entende o poder de uma semente, para
para terminar. Quantas vezes eu já falei isso? Eu tenho pelo menos mais 3 minutos, amém? Amém, gente? Ih, pastor, não tem não, vocês não falaram. Numa igreja que entende o poder de uma semente, não tem como não ter cheiro de adoração nela. Numa igreja que entendeu o poder de uma semente, entrega a melhor semente, porque honra aquele a quem se deve dar honra a Jesus. Não tem como não viver um ambiente de milagre, de favorecimento, de salvação, de riqueza, de favor e de destaque. Mas a gente faz isso tudo não para ter isso, porque nos basta ter Jesus. Mas se aprouver a Jesus, nos levantar como destaque, se aprouver Jesus levantar a Suelen para ser um destaque nessa cidade, como uma mulher que entregou o seu tempo, seu coração, para cuidar das mães da neonatal do Hospital São Paulo, se couber a Jesus querer destacar essa mulher, Ele vai fazer. Mas se o coração dela está nisso por causa de Jesus, nenhum destaque tira ela do lugar da adoração, porque é inegociável Jesus, porque Ele é inegociável. Eu quero chamar você nessa noite, se você não o fez e quiser fazer, se você já o fez e quiser referendar, um gesto de um ato, de uma devoção, de uma entrega. A grande boa nova do Evangelho é que a gente sempre vai errar. A gente nunca vai acertar tudo. A gente sempre tem alguma coisa esquisita na gente. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem coisas esquisitas em você. Olhe para mim e fala assim: pastor, você também é esquisito. Eu sei que eu sei. Tem coisas ainda que não é tão resolvida dentro de mim. Tem coisas que eu estou aprendendo ainda, eu não sei tudo. Tem coisas que eu erro. Tem coisas que eu estou acertando. Mas o bom de viver no ambiente da graça é que Jesus não nos lança fora, é que Ele nos chama sempre para perto. E o legal do ambiente da graça, que nós entendemos, quando nós entendemos que Deus é amor, eu não tenho medo de correr para Ele, que é o contrário. Quando nós erramos, a gente tem medo e corremos dele. Mas quando nós entendemos que Ele é puro amor, graça, paixão e misericórdia, quando eu erro, eu corro logo para Ele, porque Ele pode me perdoar, me sarar, me curar, me restaurar, e eu posso voltar a um lugar onde um dia eu estive, e hoje meu coração deslocou daquilo. No ambiente da graça, na mesa do café, na mesa do jantar, no ambiente da casa onde se partilha comida, todos têm acesso para chegar, se jogar aos pés dele, dar o mais precioso para ele, chorar aos seus pés e ao mesmo tempo enxugá-lo com seus cabelos. Nunca Jesus vai impedir você de fazer isso. A casa é sempre aberta para isso. E em todo ambiente em que Ele encontrar um coração de honra, nós seremos recompensados e favorecidos. Nós seremos achados e encontrados na presença do amado. E uma vez o coração posto no amado, jamais se apartará dele, porque Ele se tornou o meu tudo e a razão do meu viver.